Essa ninguém esperava, de que o Flamengo está negociando a contratação do volante Maicon do Corinthians. Só que o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar Donetsk, Aí, se que é quem for uma detém... substituição para o Flamengo em perder o Thiago Maia e ganhar o Maicon, você tá Também, né? agregando um valor importante aí ao seu elenco, não é, Mário? E o Flamengo hoje... Para tudo! O famoso João Guilherme, né? O Flamengo negocia a contratação do meio-campista e volante, né, Maicon, que atualmente está no Corinthians, mas pertence ao Shakhtar, né, o time ucraniano. O Flamengo já fez até a proposta, o clube ucraniano já aceitou a proposta do Flamengo e agora espera as próximas 48 horas para ver se o Corinthians iguala a proposta ou até ultrapassa a proposta em relação ao Flamengo, né? Então, janela de transferência está se fechando, daqui a 2 dias fecha, e o Flamengo não perde tempo após aquele rumor do William Carvalho aqui no Flamengo, né? O Flamengo fez proposta, o clube já aceitou, agora espera as próximas 48 horas para ver se o Corinthians iguala ou supera a proposta do Flamengo, que é uma coisa inviável, né? Acontecer o Corinthians superar a proposta do Flamengo, né? Então, aquilo. Você aprova a chegada do Maicon? Ou seria melhor continuar com o Thiago Maia, né? Eu tô vendo algumas discussões aqui. Thiago Maia é melhor ou inferior ao futebol do Maicon, né? Então, deixa tua opinião aqui e vambora com mais um vídeo com informações sobre o Flamengo e detalhes sobre essa contratação de Maicon para o Flamengo, que a janela tá se fechando agora, né? Deixe seu like, se inscreve no canal e vambora com mais um vídeo aí. Essa ordem financeira Financeira, burocrática. se é um pedido do Antônio, o Maicon ficar, eu imagino também que seja um pedido do Tite, o Maicon ir ao Flamengo, né, Bruno? E aí o Pedro Henrique Torres vai trazer pra gente, então, esses bastidores do rubro-negro com essa informação importante de um possível novo reforço pro Fla. Certo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Marra, beijo para a Mari Spinelli, também Mari Pereira, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, surgiu esse nome do Maicon ontem, informação até dada primeiro pelos companheiros do site Gol. De fato, o Flamengo foi atrás do Maicon, uma busca porque conta com o aval do Tite, da sua comissão técnica, para ser um reforço para a sequência da temporada, das temporadas, né? Por mais algum tempo aí o Flamengo quer firmar um contrato aí, porque surgiu, por exemplo, o nome do William Carvalho, volante que estava lá no Betis, mas foi uma consulta anterior que o Flamengo fez, nesse momento nada avançou, enfim, o Flamengo de fato busca mais opções para o meio de campo, porque preocupa bastante a comissão técnica do Tite a questão da Copa América. O Flamengo já bateu tanto nessa tecla na questão dos desfalques por 9 rodadas, a CBF não atendeu o pedido, então busca outras opções para dar, como diz o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, musculatura ao elenco para a sequência da temporada. Então fez essa oferta aí, o valor eles mantêm em sigilo ainda, mas apertou ali o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians agora tem que cobrir a proposta e o Flamengo tem, claro, um poderio financeiro melhor do que o Corinthians nesse momento e mais garantias também para cumprir esses acordos. Então, o Flamengo fica nessa expectativa para contar já com esse jogador muito em breve e, ao mesmo passo, é sempre bom lembrar que o Flamengo está negociando a saída, o Marcos Braz também disse isso no domingo, que é muito provável que o Thiago Maia saia. Então, é uma peça entrando e outra saindo. O Thiago Maia ainda não jogou pelo Flamengo esse ano, ele deve ir para o Internacional. Além disso, outra questão aí que falávamos também agora nesse início, o Vlad falava, a ausência do Léo Ortiz no Red Bull Bragantino, previsão é que chegue hoje ao Rio de Janeiro, possa até ser inscrito para a Taça Guanabara, não, Taça Guanabara já foi, perdão, para as semifinais do Campeonato Carioca, Fla-Flu no sábado, e o Fabrício Bruno com uma fratura no nariz é uma dúvida, então será que já pode ter alguma estreia? Vai ficar no banco o Léo Ortiz? A gente vai saber disso ao longo da semana aí com a chegada do jogador e quem sabe essa possibilidade também do Maicon, lembrando que a janela fecha no dia 7, quinta-feira. Bruno, Mari. É isso, uma corrida contra o tempo. Obrigado, viu, Pedro? Então é um reforço chegando hoje e outro que pode chegar, Mari Pereira. Olha aí, ó. O Maicon estreou no profissional do Corinthians sob o comando do Tite. Isso foi lá em 16. O histórico, então, com o técnico. A estreia foi contra o Capivariano, no Paulista daquele ano, atuou por 90 minutos. Além do Paulistão, atuou também no Brasileirão e na Conmebol Libertadores. Com o Tite foram 14 jogos, destes 8 como titular
e fez até um gol. Deve ser então um pedido do técnico rubro-negro, Mari. Ah, provavelmente. Provavelmente. E aí, pro Corinthians é muito difícil segurar. E assim, eu acho que da avaliação da comissão segurar. Assim, eu acho que da avaliação da comissão. Então, acho que pro Maicon é uma oportunidade, se realmente acontecer, né? A transferência vai brigar por titularidade, vai começar no banco de reservas, vai entrar no momento importante de ausência de Copa América. Agora, pro Corinthians perde um jogador que hoje faz a diferença. Mas não sei se é insubstituível. Como a Lili tinha falado sobre talvez a vontade do jogador, caso o Corinthians cubra, ele tem a preferência de continuar no Corinthians, mas que ele quer sair, acabar com esse vínculo com o Shakhtar. No fim das contas, o que o Maicon quer também não entra na conta, porque sim, ele gostaria de ficar no Corinthians, mas para isso o Corinthians tem que cobrir, então não está no poder dele. Se ele for pro Flamengo também não está no poder dele ali negociar se ele quer sair agora, depois, amanhã, ano que vem. Flamengo cobrindo, o desejo do jogador entra muito mais na conta aí de quem cobre ou não a oferta. Tem um outro ponto aí. É certo que no Corinthians ele vai ter no final do ano jogado mais. Sim. Porque ele, a identificação, ele já é do time. No outro lado, tem uma competição muito forte por vaga e ele não entra como titular. Ele vai ter que conquistar o espaço dele. O movimento, pensando com os olhos do Flamengo, para mim é saudável. O Flamengo tem que pensar mesmo, já que a CBF não abre mão, já que vão ser 9 jogos durante aquele tempo lá de Copa América, o Flamengo tem que se virar. Porque depois não adianta, em cima da hora, os outros clubes, não, a gente não vai entrar em campo, porque a gente sabe que esse movimento não vai dar certo. Então o Flamengo está fazendo o que os outros vão ter que fazer. O Flamengo já viu, vou perder esse, vou perder aquilo outro, eu vou me movimentar. O Flamengo tem condição de fazer isso. Os outros daqui a pouco vão ter que se virar. E eu acho que no final do ano, se o Maicon for titular no Flamengo, ele dá um belo salto. E se for uma substituição pro Flamengo em perder o Thiago Maia e ganhar o Maicon, você tá Também, né? agregando um valor importante aí ao seu elenco, não é, Mário? E o Flamengo hoje, ele tem um trabalho que vislumbra títulos, né? Sim. Tá muito palpável ali as coisas acontecendo com o Tite. Então não é só porque tem na individualidade, já tem um elenco muito bom, mesmo da temporada passada, mas hoje o trabalho ele é real, ele acontece. Então ele sabe que ele perdendo jogadores nessa data de Copa América, ele pode machucar o trabalho. Bom, a gente vai conversar mais sobre a situação Maicon. O cenário é o seguinte, ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e está emprestado para o Corinthians até dezembro deste ano. O contrato dele com o Shakhtar vai até dezembro de 2025. Lembrando que desde 2022 o Shakhtar vem emprestando o Maicon ao Corinthians, tá? Então essa é a situação, ele está aqui por empréstimo. Porém, o Maicon quer muito sair do Shakhtar, deixar o clube ucraniano. Então ele dá preferência para quem quiser comprá-lo. E o Flamengo teria feito essa proposta de compra, uma primeira proposta que teria sido recusada, essa segunda proposta vem sendo analisada pelo clube ucraniano. Aí é o seguinte, se o Shakhtar aceitar essa proposta, o Shakhtar comunica ao Corinthians, fala que a proposta chegou e passa o valor. Por que o Corinthians é comunicado? Porque na hora que o Corinthians assinou mais um ano de empréstimo, o Corinthians teria ali a prioridade caso alguém quisesse comprar o Maicon. O que o Corinthians pode fazer nessa situação? Chegar o valor na mesa, o presidente Augusto Melo ele pode cobrir esse valor. Se ele não cobrir esse valor, o Shakhtar pode vender o Maicon ao Flamengo. Como eu disse, pessoas próximas ao atleta informaram que ele dá preferência em ficar no Corinthians, mas ele quer muito sair do Shakhtar. Então, quem oferecer compra e conseguir cobrir o valor, se o Corinthians conseguir fazer isso, é claro que o Maicon vai escolher ficar. Então tá bem turbulento o cenário por aqui. O Corinthians tem pouco tempo, quinta-feira fecha a janela de transferências. A gente sabe que tem uma brecha ali entre 1º a 19 de abril para atletas que já atuam no estadual, que eles podem também assinar contrato e atuar por outro clube, tá? Mas eles correm contra o tempo porque a partir do momento que essa proposta chegar na mesa, o Corinthians tem que resolver, tem que tirar dinheiro para cobrir a proposta e manter o Maicon. É um pedido do técnico Antônio Oliveira para que o volante fique no Corinthians. Hoje ele faz parte ali de todo o esquema tático estratégico montado pelo técnico português. Então é claro que ele não quer perdê-lo. Veremos os próximos capítulos, amigos.
Pois bem, então o Corinthians agora tem a questão burocrática também para acertar ali e financeira. Financeira e burocrática, né? Essa ninguém esperava. O jornalista Tiago Fernandes, lá da Band TV de Minas, ele publicou uma notícia agora à noite, na noite dessa segunda-feira, de que o Flamengo está negociando a contratação do volante Maicon do Corinthians. Só que o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os seus direitos econômicos. O Corinthians, nesse momento, detém os seus direitos federativos. Ele está emprestado ao Corinthians até o fim dessa temporada. E vejam só, o Corinthians pagou 500 mil euros para permanecer com o Maicon por mais uma temporada. O Maicon vem renovando o seu contrato desde que ele conseguiu liberação da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu essa liberação no primeiro momento, depois o Corinthians teve que negociar uma extensão do seu contrato. Nunca foi interesse do Maicon retornar para o futebol ucraniano, mas é claro que o Shakhtar queria ressarcimentos, né? À medida em que o contrato de empréstimo dele ia sendo renovado. Na última renovação, inclusive, estava um pouco mais difícil, porque o Shakhtar queria vender um valor de mercado avaliado a 7, 8 milhões de euros. E é óbvio, o Corinthians não tinha esse valor, conseguiu negociar mais um tempo de empréstimo, ganhou mais um tempo do Maicon aqui. E vejam só, o Maicon, ele já passou muitas fases de altos e baixos desde que ele retorna ao Corinthians no ano passado. E ele teve um problema de lesões, depois não performou tanto assim, acabou perdendo espaço no time e talvez ele esteja vivendo hoje o seu melhor momento desde que ele tenha retornado. E justo agora, quando ele encaixou no time, quando eu bradava aqui que o Corinthians não tinha um segundo volante, não tem um homem de meio campo que possa fazer a função do Maicon, só o Maicon, e que não dava para depender apenas do Maicon. Pois bem, agora o Corinthians pode se ver sem o Maicon, inclusive. Por quê? Porque o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar uma aquisição de compra. E se o Flamengo conseguir emitir uma proposta que o Shakhtar aceite, ele simplesmente comunica ao Corinthians, o Shakhtar Donetsk, que é o que deve acontecer, gente. A janela fecha em 2 dias, fecha no dia 7. Nós já estamos aqui, já estou publicando esse vídeo no dia 5 de março, dia 7 fecha a janela. Então o Shakhtar vai avisar o Corinthians, eu tenho uma proposta aqui de compra. E como o Corinthians tem a opção de compra, vai caber ao Corinthians igualar ou superar a proposta ou não. E aí o Corinthians vai ter que ter esse valor, né, que eles vão acordar lá, sei lá, o valor que o Shakhtar vai definir como um valor de compra do Maicon. E o Corinthians vai ter que arcar com essa compra do Maicon se quiser permanecer com o volante. É um valor que o Corinthians não estava pensando em gastar, tinha outras prioridades, estava tranquilo com o Maicon aqui até o final da temporada pelos seus 500 mil euros que já foram pagos. Era isso. Só que nesse momento aconteceu um imprevisto, porque o Flamengo, que está negociando ou está em vias de negociar o Thiago Maia com o Inter, parece que a negociação até esfriou, mas é fato que o Thiago Maia perdeu espaço, está precisando de um jogador que faça essa função também de segundo homem ali no meio de campo. O Tite conhece muito bem o Maicon, o Tite indicou, o Tite pediu, e se tem um time que pode chegar no Shakhtar ou em qualquer outro clube e dizer é quanto? 5, 6, 7, 8 milhões de euros, me dá que eu quero. É o Flamengo. E o Corinthians vai ter que ou igualar a proposta, ou superar a proposta, ou perder o volante. Não vejo muita saída nesse momento. Porque se o Flamengo quiser negociar com o Shakhtar e quiser o valor, ou o Corinthians iguala, ou vai perder o volante. Cara, que loucura. Eu acho uma perda significativa. Porque assim, o Maicon é jovem, né? O Maicon tem 27 anos, se eu não me engano. E repito, ele estava performando bem agora no começo com o Antônio Oliveira. Ou seja, ele tinha uma perspectiva muito positiva no time. Primeiro, que é um titular da equipe. Segundo, que a gente está vendo só agora um pouco daquele Maicon que a gente sabe que saiu daqui muito cedo, mas que tem um volante canhoto, meio campista, que chega mais à frente. Com o Antônio ele mudou, inclusive, seu posicionamento, ele tá pisando mais na área, tá fazendo gols. É o melhor momento dele desde que ele voltou para o Corinthians. E justamente agora chamou a atenção, né? Exatamente por esse momento, potencializado pelo Antônio, chamou a atenção do Flamengo, que está negociando junto ao detentor dos seus direitos econômicos. Então o Corinthians está amarrado,
porque essa negociação Flamengo e Shakhtar, ela acontece, a única prerrogativa, o único trunfo que o Corinthians teria nesse negócio é que ele tem a opção de compra. Então ele precisa ser comunicado por contrato, só que ele vai ter que bancar um valor que o Corinthians ou não estava preparado para arcar, ou, obviamente, não vai ter para pagar nesse momento. Que pepino, porque aí a janela está fechando. E aí o Corinthians vai perder um titular do seu time e vai precisar repor. E vai repor como? Com quem? Aonde? Com que dinheiro? Um volante com as características do Maicon, muito elogiado pelo Antônio Oliveira nas últimas entrevistas, um jogador versátil, um jogador polivalente, um jogador técnico, bom de grupo, identificado com o clube. Onde o Corinthians vai achar um volante agora igual a esse? Que problema arrumou o Corinthians? Não arrumou, né? Arrumaram para ele. Então, é isso aí, né, nação? O Flamengo já tem acerto com o Maicon aí e com o clube ucraniano, né? Então, o Flamengo acredita que o Corinthians não consegue cobrir a oferta do clube carioca e o Flamengo sim está muito perto de contratar o volante Maicon, que vem sendo no Corinthians uma das peças fundamentais ali no setor de meio de campo, né? Então, é um bom jogador sim, no seu auge aí, vamos dizer assim, mesmo sendo um jogador jovem, né? De 27 anos, ele jogou muito no Shakhtar Donetsk, jogou contra o Real Madrid também. Uma partida que ele jogou lá no Santiago Bernabéu, jogou muito lá diante do Real Madrid uns anos atrás aí. É um bom reforço sim, né? Aí é aquilo, melhor que o Thiago Maia, inferior que o Thiago Maia. Aí depende de cada pessoa, né? Se ele é inferior ou melhor que o Thiago Maia, né? Então, essa reportagem aqui do jornalista Guilherme Silva, né, da Jovem Pan Esporte, e também do Coluna do Fla, ele disse que o Flamengo e o Maicon já tem tudo acertado, salário e tempo de contrato. Por exemplo, o volante se animou desde o primeiro contato e foi convencido pelo projeto apresentado, né? O dirigente do Fla não acredita que o Corinthians consiga cobrir a oferta e estão otimistas pelo negócio, né? Lembrando que o jogador pertence ao Shakhtar, só que está emprestado ao Corinthians, né? Então, o Flamengo já fez a proposta, o clube ucraniano já aceitou, só que tem um detalhe, né? Aí o clube ucraniano informa ao Corinthians que o Corinthians vai igualar a proposta ou cobrir, senão o Maicon será vendido para o Flamengo, né? Então tem esse detalhe aí que o corintiano acordou hoje com uma surpresa muito boa, né? Para não dizer o contrário. Mas é um bom reforço sim, ele vindo é um bom reforço, já pensando já na Copa América aí, uma reposição. O Maicon, ele no Corinthians, ele é titular incontestável. Já no Flamengo, ele vai vir para ser reserva e brigar por posição, né? Tem essa diferença, mas ele vindo vai agregar muito aí ao Flamengo e é um bom meio-campista. E, obviamente, ele chegando no Thiago Maia, o Flamengo deve liberar o Thiago Maia, né? O Flamengo trabalha assim. Tem que ter um jogador bastante engatilhado para logo chegar para liberar um jogador. O Flamengo, ultimamente, nos últimos anos, ele está trabalhando desse jeito aí, né? E aí, nação? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Um bom reforço? Ou você preferiu o Thiago Maia, né? Deixa nos comentários. É isso aí e tamo junto aí.